Vamos falar de uma das obras mais angustiantes da FUVEST 2022, né? Entrou ano passado, foi um romance assim que chamou muita atenção, né, da crítica para o vestibular 2021, talvez um pouco assim pela dificuldade, né, porque é um graciliano assim bem diferente dos outros, né, diferente do São Bernardo, diferente do Vidas Secas. Nós estamos diante assim de um outro romance, de um outro estilo do graciliano, né, de um romance que tem um estilo assim que beira o expressionismo, coisa que, né, nos outros a gente não vê a deformidade que vê nesse romance, de um narrador mais agressivo, de um narrador que fala um monte de palavrão, coisa que não tinha nos romances anteriores, e também de um narrador muito fragmentado, de um narrador atormentado, um narrador estilhaçado, né? E esse narrador estilhaçado que vai ser, assim, a grande sacada para essa história, né? É esse narrador que vai fazer com que a gente se espante diante de um texto assim tão complexo, tão magnífico que é esse romance Angústia. Graciliano Ramos foi um dos maiores escritores da geração de 30. Ele, ao lado da Raquel de Queiroz, do Jorge Amado, do José Lins do Rego, né, e do Érico Veríssimo, formam, assim, né, esse grande quinteto dos grandes escritores dessa geração. E principalmente pela relação dele, né, com a temática norte-nordestina. Angústia está muito amarrado dentro dessa temática, porque as memórias do Luiz da Silva, né, da fazenda do avô dele lá de 5 sobrenomes, né, daquele nome gigante que o avô tinha, as memórias daqueles mercenários, de alguns cangaceiros, enfim, né, tudo aquilo vem amarrando os costumes daquela época, daquela geração, e muita coisa ligada à própria memória dele, né. Sobre a vida dele, vocês já estudaram um pouco, e é bom falar rapidamente, até para ter uma compreensão maior do que é a obra. Esse romance foi escrito entre 33 e 36. Quando ele entregou o texto para publicação, ele foi preso, né? Ele foi perseguido, ele foi um preso político. Ele ficou 10 meses e 10 dias na prisão, sem nunca ter sido ouvido, não tinha um julgamento, uma condenação, nada, sabe? Deram um cala-boca nele lá para ele se aquietar. E ele ficou muito nervoso por isso, porque ele era ligado à política, ele havia sido prefeito de Palmeira dos Índios, ele exercia um cargo que hoje nós chamamos de secretário de Educação, ele muito preocupado com a educação nesse aspecto, né, com os estudantes mais carentes em distribuir uniforme, livros e tudo mais. Ele foi assim, como político, ele fez um papel assim muito honrado, né? Mas foi perseguido na intentona comunista, lá promovida pelo governo Vargas. E foi um homem de forte inclinação democrática, de espírito fortemente crítico, ligado aos escritores da época dele, era muito amigo da Raquel de Queiroz, amigo de Jorge Amado, de José Lins do Rego depois, né, quando sai da cadeia e vem para o Rio de Janeiro. Aliás, todos esses escritores, né, se reuniram, os editores, José Olímpio, foram em cima do presidente para poder soltar o Graciliano pela vergonhosa prisão política, e que anos mais tarde o governo se redimiu, né? Ofereceu a ele até um jantar, uma homenagem, né? Por conta daquela passagem mal sucedida. Mas ele foi solto em 37, né? 10 meses depois, profundamente abatido, saiu da cadeia doente, né? E nunca mais foi a mesma pessoa. Teve que trabalhar muito, não conseguiu sobreviver de literatura. Para sobreviver de literatura tinha que ter uma imaginação muito grande, como tinha Jorge Amado, né? Para fabulação. Isso ele não tinha. Graciliano se orgulhava de dizer que ele só escrevia o que ele vivia. Não, olha só, ele escrevia o que ele vivia, o que ele via.
Então, é essa atenção dele com a realidade, né? Essa proximidade dele com a realidade era muito grande. Ele também era amigo do Carlos Drummond, né? Então, imagina esse grupo, gente. Eu fico imaginando toda essa gente junta, reunida, que coisa linda que não deveria ser, né? E quando ele saiu da prisão, ele ficou tão aborrecido com tudo aquilo que ele passou. Ele escreveu um diário, que mais tarde virou um romance, Memórias do Cárcere, que ele sai da prisão, aí sim ele vai se filiar ao Partido Comunista. Vai viajar, vai conhecer a União Soviética, vai conhecer a Tchecoslováquia, vai fundar a União dos Escritores Brasileiros, né? Mas depois ele se aparta do Partido Comunista, como todos eles fizeram, porque imagina que um autoritarismo tão, né, intenso como o do comunismo não era um regime para escritores como eles, que pregavam a democracia, que pregavam o socialismo, não é? Então, uma sociedade justa, fraterna, então aquilo não coube, eles se aborreceram muito com o comunismo, e ele se afasta no final. E ele morreu depois, em 53, com um câncer no pulmão, né? Ele era um tabagista, inveterato, né? E isso daí comprometeu a saúde dele, que já havia agravado dentro da prisão. O fato é que ele deixou poucas obras. Ele não foi, assim, um escritor muito prolixo, né? Ele escreveu pouco porque ele era muito rigoroso na arte de escrever. Ele escrevia, reescrevia, escrevia, reescrevia, naquela tentativa de enxugar a palavra, sempre em busca da palavra precisa, né, o que nós chamamos de precisão. Então, o Graciliano, ele falava que a palavra não havia sido feita para enfeitar o papel. A palavra, ela foi feita para dizer, né? Então, essa preocupação com a estética sempre foi muito forte na obra dele. Em Angústia, nós temos aí esse romance de 36, né, que foi publicado quando ele estava preso, né? Só que antes de Angústia, ele havia publicado Caetés, considerado por ele mesmo um romance menor, um romance que, quando ele foi procurado por um editor chamado Schmidt, que lia nos jornais os relatórios, as críticas que o Graciliano fazia ao governador do estado de Alagoas, né, quando era secretário, mas ele escrevia aquilo com um apuro formal tão grande, uma coisa tão bem escrita, que vários jornais publicavam, né, e não era só em Alagoas, né, no estado de Alagoas ou na cidade de Palmeira dos Índios, onde ele era prefeito, mas repercutiu, e aí ele foi procurado por esse editor, e falou, não, quem escreve textos como esse tem que ter alguma coisa na gaveta. São Bernardo foi, assim, um romance grandioso, né, uma coisa belíssima, que ele vai contar a história do Paulo Honório, um rapaz que tinha sede pelo poder, né, queria ser dono da fazenda São Bernardo, e ele vai fazer de tudo até que ele vai atingir esse intento aí, vai tomar posse dessa fazenda, que ele vai ganhar numa mesa de carteado, e ele vai tratar os funcionários da fazenda como animais. Então, o grande tema de São Bernardo é a coisificação do homem, sabe? Essa brutalidade, esse zoomorfismo é muito forte, o determinismo, o homem como fruto do meio. Então, essas obras do Graciliano, elas estão muito apoiadas no que nós chamamos de neorrealismo, né? Essa retomada do realismo do século XIX, que tinha como base o cientificismo, o positivismo, o evolucionismo, o determinismo, né, e o socialismo. Então, essa tese, ela vem com tudo agora, num período de uma literatura fortemente engajada. Então, aí, depois que ele vai publicar Vidas Secas, quando ele sai da prisão em 38. E São Bernardo, quando ele foi preso, ele já estava famoso pelo romance São Bernardo. Dizem que os biógrafos dele, né, ele trocou muito de prisão, de uma para outra, e isso está também nos diários dele. E os comandantes vinham com o livro, pedir autógrafo para ele, comentava o livro, discutia o livro, né? Ele até que teve um tratamento um pouco diferenciado nesse aspecto, mas mesmo assim sofreu um horror, né? Então, além de se emanarem esses romances todos, né, pela concisão,
nessa linguagem enxuta, né? Pela correção gramatical, pela capacidade de representação dos problemas sociais existenciais. Os 3 primeiros romances dele, né, que é Caetés, o São Bernardo e o Angústia, que são os 3 primeiros, né, eles se associam pelo fato de apresentarem narradores em primeira pessoa. Né, eles simulam a existência prévia de indivíduos preocupados em recompor o próprio passado. Eles estão aqui num determinado momento da vida, e aí eles querem entender o que aconteceu. Sabe, uma atitude muito parecida com Machado. Ele leu muito Machado, né? Ele tinha uma formação excelente em literatura. Ele não estudou, ele teve pouca escolaridade, ele não fez um curso superior. O pai dele mudava constantemente de uma cidade para outra, e isso atrapalhou. E em Palmeira dos Índios que ele entra em contato com a literatura. Estava indo mal na escola, aí um escrivão tinha uma biblioteca, ele soube, disse que ele bateu na porta da casa do homem lá, e o homem enfiou um livro nele. Romances de toda a natureza, né, de todos os estilos. E ele foi mergulhando nesse universo, foi despertando para a escrita, tornando-se um grande intelectual. Então, esses 3 primeiros romances, eles têm narradores personagens, né? É um ponto de vista que a gente chama uno, né? Mas de personagens complicadas, de personagens multifacetadas, que faz com que o leitor fique esperto, né? Ele também leu Dostoiévski, que influenciou demais em Angústia. Agora, em Vidas Secas, é o único romance dele que nós teremos a presença de um narrador onisciente, né? De uma onisciência total. Né, de uma onisciência narrativa que consegue mergulhar num tanto assim na alma das personagens a ponto de traduzir o pensamento de uma cachorra, né, que é o caso da baleia, os sentimentos da baleia, de transformar a baleia, que passa por um processo de antropomorfização, né, do bicho para o homem, diferente das outras personagens dele, dos outros romances, que é zoomorfização, né, do homem para o bicho. E aí, no Vidas Secas, não. E por isso que Vidas Secas é considerada uma das obras-primas, né, ao lado de São Bernardo. São 2 grandes romances, assim, fabulosos. O contexto, como eu já falei para vocês, né, que é esse contexto da segunda fase do modernismo, ao lado desses grandes escritores, né, Raquel de Queiroz, né, como eu disse para vocês, José Américo de Almeida, José Lins do Rego, Jorge Amado, ele vai compor esse grande quadro. Quanto ao romance Angústia, esse aí é o meu livro, a capa dele aí, que eu estava inconformada com esse livro, né? É incrível como a gente ganha na releitura, né? É um romance intimista fabuloso, né? Porque é o narrador falando sobre ele, fazendo um desabafo com a gente. Ele está confuso, ele está desesperado, ele estava doente, e ele resolve levantar-se da cama depois de muita febre, depois de beber muito, e vai confessar o crime dele, né? Então é um relato desesperado de um intelectual sem vocação para o crime, mas que, levado pelo ciúme, pelo desejo de justiça, ele assassina um homem rico que vivia seduzindo moças pobres e inseguras. E aí, na leitura, que nós vamos perceber que, na realidade, ele não está falando só de um homem rico, que ele dá uma descrição terrível, ele cria uma caricatura do Julião Tavares, de um cara gordo, do rosto vermelho, do cabelo ceboso, da cara brilhante, da pele oleosa. Nossa, ele destrói o Julião. Né? Então, você vê que ele não faz essa caricatura porque ele só tem inveja, porque o Julião é rico e por isso ele seduz todas as moças, inclusive a noiva dele, né, a tal da Marina. Mas é porque o Julião é uma alegoria, ele é uma representação de uma sociedade, ou melhor, de um sistema econômico, né, que ele vai seduzindo as moças, dando presente, dando um monte de coisa, né, e as pessoas vão consumindo no sentido de como se fosse absorvendo tudo aquilo, até que ele atinge o intento dele, que é levar a moça para a cama, de seduzir, depois ele abandona.
né? Então você vê que essa sedução compara ao sistema econômico, que é aquele que seduz o pobre, né, pelo consumismo e vende, endivida e depois abandona. Então é essa crítica que está por trás desse texto, né? Nesse olhar, a gente não pode ler Graciliano Ramos de maneira ingênua, porque ele não era, né? Pelo contrário, ele era, assim, extremamente crítico. Então, levado pela necessidade de confissão, ele escreve a história do próprio crime, ele vai narrar o crime dele, né? Em cujo texto se projeta a mesma atmosfera de delírio, presta atenção nisso, né? Essa questão do delírio, a fragmentação psicológica que praticamente conduziria à loucura, a ponto de fazer com que a gente, no final do romance, alguns de vocês que terminaram de ler agora, parasse e ficasse assim, mas espera, ele matou mesmo o Julião, né? Porque diz que ele enforca o Julião, ele com a corda, né? Pega ele por trás e esgana ele, mas depois ele simula um suicídio, joga a corda lá no galho de uma árvore e pendura o corpo do Julião. Mas como se no texto inteirinho ele falou que ele era franzino, que ele era feio, que ele era raquítico, né? Ele tem uma imagem autodepreciativa muito grande. De onde ele arrumou força para isso? Então, eu, como eu prestei muita atenção nessas passagens, né? Eu falo, isso é um delírio. Nós estamos diante de mais um narrador bem ao estilo do Dom Casmurro, que faz com que a gente duvide um pouco dele, né? Que a gente olhe para ele pensando, né? Será? Né? É a narrativa dele. Eu não posso ficar duvidando dele completamente. Mas é uma narrativa altamente complexa, né? Seria uma simples história de ciúme, traição, vingança, se não fosse a impressionante tessitura narrativa feita pelos processos de rememoração do narrador, personagem Luiz, né? O que é essa rememoração? Porque enquanto ele está com aquela ideia fixa da vingança, a mente dele volta no passado. E aí ele volta lá para aquele interior, lá do estado de Alagoas, lá da fazenda do avô dele, do coronel lá de 5 nomes lá, que eu esqueci o nome do coronel, em algum momento do texto aqui, daqui a pouco eu olho e falo para vocês. Então ele volta lá para a fazenda daquele coronel, daquelas histórias que ele ouvia, daquele avô rico, poderoso, mas que depois estava lá numa cama, né, morrendo com os delírios dele. Aí o avô morre e ele fica pobre, né, porque o pai nunca trabalhou. Ele fala que o pai só gostava de ficar lendo as novelas de cavalaria. Ou seja, era um sonhador, é uma crítica que ele faz. E aí, paradoxalmente, quem vai acolher ele é um ex-escravo da fazenda, né? Então, esse recurso retórico, né, que nós chamamos de flashback, que ele utiliza nessas digressões, nessas interrupções no texto, em todo o desenrolar da história, né, são fragmentos dessa rememoração, né, que é anterior à história dele com a Marina. E as analogias constantes entre esses fragmentos, elas se entrecruzam-se, né? E num jogo artisticamente concebido. Isso daí é lindo de se ver no texto, né? Então você vê que é passado, presente, né? Que vai ali se tramando, vai se tramando, né? Que é o camponês que ele era, lá na fazenda do avô, de repente é um homem citadino, né, que é esse funcionário público, que é o melhorzinho ali da vizinhança, que tem um melhor salário, é o intelectual, né, essa questão, né, que nós temos crítica e ironia o tempo todo no texto, né, que compõe esse fluxo da consciência, né, através de micronarrativas, das histórias que ele vai enxertando daquele passado, das coisas que ele ouvia, que elas vão preenchendo essas brechas dos pensamentos da personagem. Então, olha que texto é esse, né? É como se nós tivéssemos assim um quebra-cabeças e você vai montando e vai encaixando essas peças pela complexidade, pela fragmentação. Por isso que ele chama angústia, né? Não é à toa, né? Que faz com que o leitor tem que ficar muito atento, a gente vai se angustiando com ele nesse processo todo. Os antecedentes realistas que você percebe no romance, né? Quem já leu essas outras histórias nota isso nessa história dele, né? Que trata-se de um romance de construção psicológica, né? Essa personagem ela é elaborada a partir do seu universo mental.
Então é um romance de ação intimista, a mesma coisa, e ó, é puro machadiano nesse aspecto, né? Você vê, você consegue visualizar essa atitude do Dom, né, tentando escrever, a mesma coisa do Brás Cubas, né, nessa pretensão de contar a história. Mas ele não é tão pretensioso quanto o Brás, né, que vai falar, o meu romance é novo, o meu estilo é diferente. Não, ele tem a pretensão de escrever, mas não chega a ser um romance metalinguístico como é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nós temos aqui uma narrativa também zigue-zagueante, como acontece nas Memórias Póstumas, né? E a tradição, né, do chamado realismo psicológico. Então, a influência machadiana aqui é muito forte, dá para notar, assim como a influência naturalista, nessa presença de Aloysio de Azevedo. Ele mora, o Luiz da Silva, num cortiço, embora isso não seja dito explicitamente, porque fala que as casinhas estão juntas, um vai ouvindo o outro ali, né, que tem que... como é que ele fala? Que é só encostar o ouvido lá na parede, você percebe tudo. Tanto é que ele fica tão desnorteado quando se sente rejeitado pela Marina, que é a vizinha ruiva dele, das pernas bonitas, bem mais jovem. Ele é um homem de 35 anos, né? E ele tem dinheiro, ele acha que ele pode comprar com presente, ela se encanta, ele quer ficar noivo. Ela não diz nem que sim, nem que não. Ele toma a Marina por noiva. Até que um dia o Julião, que era amigo dele, vai na casa dele e conhece a Marina. E aí vai chavecar a Marina e meio que rouba a Marina dele, né? Mas ele fica assim, ele tem um desejo tão grande pela Marina que tem cenas ali fortemente naturalistas, que lembram o Cortiço, dele se esfregando com a Marina no quintal, né, tocando no seio da Marina, e ele quer fazer sexo com a Marina, mas ela não deixa, né, só casando, aí ele fala, pô, não tem jeito, ele vai ficar noivo, ele vai casar. Da Antônia, da empregada da vizinha, que tem vários namorados, um filho de cada namorado que ela teve, da vizinha lá, que eu esqueci o nome, que é quando o marido dela é um viajante, é a vizinha da casa da esquerda, se não me engano que ele fala, e quando esse homem chega, nossa, eles ficam assim, fazendo a maior barulheira. Os filhos vão para a escola e o casal ali nem é disso, e esse barulho do casal incomoda. Do sexo, né, que ele fala, né, do provável sexo bestial, entre um velho que vivia trancado dentro de casa com as 3 filhas, não deixava as filhas botar a cara na porta, e ali todo mundo falava que ele tinha uma vida marital com as 3 filhas. Então, essas cenas, né, da degradação do sexo, que chama de cenas de sexo bestial, isso daí aproxima da temática do naturalismo. Isso daí é muito forte dentro desse texto que nós, né, veremos. Assim, de antecedente internacional, né, de influência internacional, é Dostoiévski, como está aqui no livrinho de vocês, né, que é tratado esse assunto. Essa personalidade que é chamada de homem subterrâneo, né, que vai designar as pessoas com mania de isolamento e autoanálise, que é o que o Luiz da Silva faz. Então, a narrativa é o espelho desse narrador. É um monólogo interior. É um texto que praticamente não tem discurso direto, né? A predominância do discurso indireto que vai acontecer aí. É uma história do ponto de vista do narrador, né? Que é o narrador protagonista, né? O personagem, ele vai, né? Como eu falei, enxertando a memória na história dele. E aí ele vai contar, né? Nesse jogo zigue-zagueante, de maneira desordenada, como ele conheceu a Marina, né? E só que antes ele vai falar da casa do avô, aqui é o nome do avô, Trajano Pereira de Aquino Cavalcante Silva, pelo tamanho do nome, é o tamanho da importância, né? Que era um homem de mando, e que no final da vida estava decadente, né? Que aí diz que quando saiu o caixão do avô, já vieram os credores e foram limpando a casa e foram limpando tudo, a ponto dele ficar sem nada, né? Dele não ter o que comer. E aí depois ele precisou até catar comida no lixo, até que um ex-escravo lá ensinou para ele as primeiras letras, e ele foi sozinho, foi lutando, e entra como servidor público, e ele tem uma certa estabilidade. E quando ele está trabalhando como servidor público, ele também tem uma insatisfação muito grande, porque ele acha que ele nunca vai sair daquilo. Ele se compara a um parafuso, sabe, que fica girando, girando, girando e não sai do lugar. E aquilo incomoda, ele não vê perspectiva.
né? Ele tem uma vida assim infeliz nesse aspecto. O Camilo Pereira da Silva, que é o pai do Luiz da Silva, vejam que o nome vai diminuindo, né? Trajano Pereira Aquino Cavalcante Silva, depois fica Camilo Pereira Silva, depois só Luiz Silva. É como se fosse diminuindo a importância, né, social da pessoa. Né? E aí o Camilo era um homem fraco, sem ambição, né, e que deixou o filho completamente desamparado depois da morte. E esse mestre Antônio Justino é o ex-escravo que amparou o Camilo, né, e o Luiz da Silva após a morte do velho Trajano. A Vitória é uma empregada que ele tem, uma mulher de 50 anos, de confiança dele, mas que cheia de mania. E uma das manias dela é de ficar lendo no jornal, né, o diário de bordo das pessoas que chegam de viagem. Outra mania que ela tem é de enterrar dinheiro do quintal. Qualquer moeda que o Luiz deixasse assim por cima de uma cômoda, ela ia lá e enterrava. E aí inclusive o salário dela. Aí ele percebe, e aí ele vai lá e desenterra o dinheiro. Né, quando ele quer comprar a Marina a todo custo, ele vai catar até o dinheiro da coitada empregada, que parece que não tem muita ciência das coisas que acontecem. E ela funciona como uma espécie de alter ego dele, ela vive chamando a atenção dele. A dona Rosália, que é a vizinha da esquerda, que é essa do marido, né, que sempre viajando, e quando ele aparece em casa, aí pronto, todos os gemidos, os encontros amorosos incomodam, são as cenas naturalistas do texto. A dona Antônia, que é a empregada dessa Rosália, que é essa moça que tem um monte de filho, né, que ele fala que ela era degradada, a dona Adélia e o seu Ramário, que eram também vizinhos à esquerda, os pais da Marina, que não empurram a Marina para cima do Luiz, depois empurram descaradamente a Marina para cima do Julião, e ele fica louco com isso, né, ele chega até a chamar a atenção dos pais dela, mas o pai dela fala, vai fazer o quê? Menina, né? E o Julião Tavares, que era amigo dele, descrito como um gordo avermelhado, homem de posses, que passa a frequentar a casa inoportunamente, né, que invadiu a sala do amigo, da janela, e derrama-se para a moça na outra janela e vai conquistar a Marina. Essa questão da mágoa motivada, né? A Marina é uma moça muito pobre, sonhadora, não tem dinheiro nem com enxoval. E o Luiz da Silva vai gastar todas as economias dele com ela, ele vai se endividar. Mas ela vê no Julião a possibilidade de ter mais, né? Uma alpinista social, ela finge inocência, ela trata com dissimulação, a ponto de um dia o Julião dar roupa, dar sapato, dar joia, encosta uma limusine na porta da casa dela, e o Luiz fica desesperado, porque ele fala, pronto, é agora, é hoje que ela vai sair com ele. E não dá outra, né? Ela sai, porque o Julião depois desaparece da porta da casa dela, aí um dia ele escuta ela chorar, ele vai até o cômodo que dá para o banheiro da casa dela, e ele escuta o diálogo dela com a mãe, ela confessa para a mãe que ela está grávida, né, e o outro desapareceu, aí ele fica louco e resolve que ele vai se vingar, né, porque ele não tem as posses do outro, não tem a limusine do outro, e ele não se conforma, porque ele começa a cercar o Julião, e descobre que o Julião está seduzindo outras moças pobres de outros bairros da cidade, né, e que vai fazer a mesma coisa que ele fez com a Marina, vai desgraçar a vida dela naquele Nordeste, que quando uma moça perdia a virgindade nesse período, engravidava quando era solteira, ela não tinha outro caminho a não ser o da prostituição, da rua, do abandono da família, né, e até os pais, o pai e os irmãos se achavam no direito de violentá-la, porque ela já, né, não era mais pura segundo a tradição da época, então ele fica louco com isso. Aí um dia ele vai perseguir, ela arruma um emprego, e aí ela descobre uma mulher lá que faz aborto, ele vai atrás dela, na casa dessa enfermeira, ele vê que ela demora, e ele fica odiando ela por isso. E, só que ao mesmo tempo em que ele prende ela na rua, ele fala um monte de coisa para ela, ele sente uma piedade profunda dela. E é nesse instante que ele resolve que ele vai matar o Julião. Aí uma noite ele bebe muito, e antes disso ele ganha uma corda. Ele enfia essa corda no bolso, e ele aperta tanto essa corda na mão, que ele chega a ficar com a mão machucada, sabe? E aí ele pensa o que ele vai fazer, e essa corda é um símbolo, o símbolo da cobra, que ele lembra de uma história do avô, da cobra que enrolou no pescoço dele, da luta entre a vida e a morte para se libertar. E aí ele fala, não, então ele já sabe o que ele vai fazer. E aí um dia ele perseguindo, né, esse Luiz, ele vê que o Luiz saiu de um
uma espécie de um bar, né? Era madrugada, é uma rua assim, sem saída, e ele está em delírio, ele já bebeu bastante, e não tem ninguém, e aí o Julião sai e ele sai atrás. E a cabeça dele, lembrando da história dos matadores de aluguéis lá do Nordeste, então ele começa a lembrar daqueles crimes passionais, ao mesmo tempo ele quer que o outro foge, tudo na mente dele, isso tá tudo, ele está nessa convulsão. Aí ele vai, arranca a corda e por trás esgana o Julião, mata o Julião ali sem dó, né? Aperta até a mão machucar. E aí ele fica lá desesperado, sentado na calçada, não tem ninguém na rua, ninguém vê, né? Ele não sabe o que fazer, ele simula um suicídio, dependura o corpo dele num galho de árvore, de modo que a morte pudesse parecer um suicídio. E aí tá bebendo, né? Vai para casa dele, dorme entre esses temores e as visões, e tem febre, delírio, espera a polícia chegar, a polícia não chega, né? A história é dada como suicídio, né? Tratado como caso passional. Então, o que nós temos aí é essa confusão entre o sonho e a realidade, né? Produzindo pesadelos incríveis. Né? Então, todo esse passado vem à tona e esses planos vão se misturando na cabeça dele. Que é nesse momento, né, que ele fica ali, que ele fala, 30 dias depois de levantar-se, Luiz da Silva começa a escrever o seu relato. Né? E aí que ele vai contar essa trajetória, né, de amor e crime. E ele vai começar pelo ponto onde ele terminou. Né? Ele vai começar por ali. E aí nós vemos um texto visivelmente expressionista, um texto que começa com a pretensão de ser a obra explicando a própria obra, né? Tem lá um trechinho metalinguístico, mas não é uma obra metalinguística, né? O tempo todo, como é o caso do Brás Cubas, por exemplo. Então nós temos ali esse processo, né? Que ele faz isso para aproximar o leitor, né? Para trazer o leitor para que entenda, né? Para que crie uma certa simpatia por ele. E através dessa certa simpatia a gente compreenda essa trajetória daquele amor, que ele não conseguiu lidar com isso, que é incrível que durante o texto todo ele não se confessa, assim, no sentido de que ele ama a Marina, ele não confessa isso, mas ele vai matar por isso, né? Então, essa trajetória de amor, ódio, né, e crime que vai ser tratado no romance. Quanto à estrutura, é um romance de personagem, né, que ele decorre dessa originalidade, desse universo psíquico, é um romance de memória, é um romance de enunciação, né, a performance ou a encenação, ela é tão importante quanto a história que é contada, não tem a fabulação, aquelas ações, né, é o pensamento. A sintaxe, ela é assim muito simples, mas não chega a ser simplista no sentido assim como da Raquel de Queiroz, por exemplo, né, fácil, fluido, não. É preciso. O vocabulário é enxuto, né? Os períodos são períodos curtos, o que dá uma certa agilidade na leitura. E também, como eu falei para vocês, né? Ele surpreende pela inovação da época, que nenhum daqueles autores colocou tantos palavrões como ele coloca no texto. Nós veremos isso no hiperrealismo hoje. Se você pegar, por exemplo, um Paulo Lins, que escreveu Cidade de Deus. Aí você vai pegar lá no Cidade de Deus esses palavrões, e ele já coloca isso lá no texto. Ele xinga o Julião, né? Ele vai marcando essa oralidade. Então, nesse trecho da oralidade cotidiana, isso ele fala assim, né? Suponho que a minha resposta foi despropositada. O rapaz levantou-se, aproximou-se, e eu me desviei dele com um palavrão. Não me lembro do que disse, mas sei perfeitamente que terminei com um palavrão obsceno. Julião Tavares aprumou-se. Puta que pariu, resmunguei. Parece que ele ouviu, mas fingiu que não tinha ouvido. Agarrou o chapéu e saiu, que é o dia que o Julião vai na casa dele e fica paquerando a Marina ali na cara dele, né? Ele fica enlouquecido. Então, é essa aproximação, né, que faz com que a gente fique atento a essa questão do texto. O monólogo interior, né? Quando ele está pensando na Marina, né, essa questão do discurso indireto, livre, ele fala assim, o que estaria fazendo a Marina? Pensei em Dona Mercedes, vida bem sossegada dessa galega.
um sem vergonha, o figurão que a sustentava, um caloteiro, devia os cabelos da cabeça e dava festa, punha automóveis à disposição da Amásia. Como o diabo podia o macho gostar daquela tipa de carnes bambas? Essa dona Mercedes era uma das vizinhas que, segundo o narrador, a Marina admirava, porque ela usava meias de seda, e era caro, a Marina era muito pobre, não tinha dinheiro para isso. Ela se vestia bem, ela tinha um amante que encostava o carro lá, que ia buscar ela para cima e para baixo. Então, a dona Mercedes era falada, e aí no texto ele fala assim, que tipo de moça pura, né, uma moça de família admira esse tipo de comportamento da dona Mercedes. Então veja que ele vai lançar mão da seguinte técnica, ele já começa a falar do comportamento da Marina, criando um juízo da Marina para dirigir a leitura para que o leitor também o apoie, né? Nesse aspecto, quando ele xinga a Marina de puta no final, que a Marina vai se ver abandonada, para que abandone, né? Para que julgue a Marina. Ele vai fazer isso no texto o tempo todo. Então, o tema de Angústia é a história de um assassinato. O assunto é o crime de Luísa Silva, né? O tema, nós já vimos, né, em algumas aulas, o pessoal do curso principalmente, o pessoal do terceiro já deve ter estudado também, essa questão de temas e figuras, que a gente tem que prestar bastante atenção no texto, né? E esse é um texto que ilustra essas figuras soltas, que aparentemente elas não têm relação, mas que quando você junta, elas desencadeiam esse tema, que assumem significações mais abstratas, mais abrangentes, né? A angústia pode ser entendido como um estudo das consequências de um amor frustrado, de um amor doentio. O narrador não é confiável, né, porque ele se apresenta como vítima, né, de um grande amor interrompido. É uma história fortemente fragmentada, inconclusa. Por essa perspectiva, é possível duvidar das afirmações de Luísa Silva, inclusive da veracidade do crime que ele alega ter cometido. A posição dúbia do narrador admite a hipótese segundo a qual a fábula de sua narrativa não contém senão delírios de um solipsista alucinado, né, por desejos que ele não consegue realizar. Ele fica, de repente, ele quis tudo aquilo, né, e não atingiu. O símbolo da corda é um símbolo muito forte, a corda que ele ganha do seu Ivo, né, que ela representa, assim, um instrumento, né, aquilo que vai ser decisivo na narrativa. Então, no momento em que ele convence da necessidade de exterminar o Julião Tavares, ele vê-se assaltado pela visão da corda. Isso vai ser recorrente no texto. Inúmeras vezes ele vai falar sobre isso, sabe? Ele vai assim, fazer com que eles, como é que eu posso dizer? Com que eles justifiquem essa afirmativa dele, né? Ah, eu matei porque eu tinha que matar. Agora, quanto à conclusão, né? As personagens de Angústia, elas podem ser entendidas como lembranças, como espectros, né, imagens psíquicas do Luísa Silva, que ele as pinta como convém, né, ele que está criando, coisa da imaginação dele. A Marina é apresentada como uma mulher espivitada, insensível, né, graduando a sua atenção conforme a estabilidade social, né, que pode garantir o pretendente, mas isso tanto pode servir como causa psicológica da escolha da Marina, como manipulação dos fatos de consciência do narrador, né? Que é incapaz de aceitar com isenção os possíveis sentimentos da vizinha. Então, ele não consegue, quando ele se vê rejeitado, ele não aceita isso, né? Ele vai para cima. Então, esse mesmo processo se observa no desenho do Julião, que ele vai criar para ele um caráter de vilão, né, tanto fisicamente, que ele vai falar esparramado nas banhas, né, pegajoso como lesma. Aí vem essa questão do expressionismo, né, da descrição expressionista forte. O narrador não perdoa o fato dele ser um reacionário católico, de propriedades correlatas à hipocrisia, de ostentar preocupação com os destinos do país e aplicar-se ao desencaminhamento das moças desprotegidas, né? É aquela crítica que a gente faz hoje, né, o famoso cidadão de bem, né, de Araque, que vai desestruturar a sociedade, que vai, né, comprometer o comportamento de todo mundo. Eu espero ter ajudado vocês nesse romance
e até a próxima aula.